Vicente revela a Mário que ama a Natália. Constanza manda matar William. Gustavo descobre traição de Constanza. Natália e Adriano ficam frente a frente. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal, de 15 a 19 de janeiro. Um abençoado final de semana para todos vocês. E não se esqueça que se gostar do vídeo, deixe seu like, por favor. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Constanza diz a Omar que Andréa pensou melhor, decidiu não vê-lo e mandou por ela uma despedida. Omar começa a gritar, mas Constanza ameaça chamar a polícia. Omar fica surpresa ao saber que Andréa viu as fotos dele beijando outra mulher. Constanza diz que Andréa disse que ele não vale nada e que não quer voltar a vê-lo nunca mais. Omar vai embora sem conseguir falar com Andréa. Constanza vai até a sobrinha, diz que Omar não foi vê-la e que o melhor é ela se esquecer dele. O carro de Omar é parado e ele é levado preso pelos policiais que Elias contratou. Elias é informado de onde Omar está. Constanza diz a Andréa que sabe que não se comportou bem com elas, quando mais precisavam, pois Natália é muito complicada, mas a sobrinha não tem culpa das diferenças entre elas. Constanza diz a Andréa que nunca teve um filho e adoraria tomar conta do filho dela, com a sua ajuda. Valentina deixa claro para Mário que Natália só o vê como amigo e que percebeu ela muito emocionada ao lado de Vicente. Mário diz a Valentina que Vicente não é o tipo de homem para quem Natália olharia. Andréa pergunta se a tia quer seu filho. Constanza diz que o que quer é ser presente na vida do bebê e que ela pode morar em sua casa, que vai ter tudo o que precisa morando ali. Natália, Regina, Vicente e Benjamin chegam na casa de Constanza. Natália e a irmã discutem por Andréa. Natália vai ver a filha, a abraça e diz que ela não precisava esconder a sua gravidez. Andréa diz à mãe que já está bem e se ela quiser, já pode ir. Omar é levado para o aeroporto e Elias e Salma estão esperando por ele. Elias segue com seu teatro de pai preocupado, querendo ajudar o filho e dá uma bronca nele. Salma se despede de Omar chorando e ele entra no avião para partir para a Inglaterra. Andréa diz à mãe que prefere ficar na casa da tia. Natália diz que elas não têm a mesma vida de antes, mas a filha pode contar com seu apoio e amor. Mário conhece Sol, Olga e João Gabriel. Natália aconselha Andréa a contar para Omar que está grávida, mas ela se nega. Diz que tem medo de que Omar não queira se casar com ela e que vai morrer de tristeza se ele abandoná-la como seu pai fez. Andréa se recusa a voltar para a casa da mãe e diz que vai ficar com a tia, porque lhe deprime viver entre os pobres. Natália diz a Andréa que agora, mais do que nunca, elas devem estar unidas e que vai cuidar dela e de seu neto. Andréa diz que a sua tia vai cuidar de todos os gatos, antes e depois do nascimento do bebê. Natália estranha a atitude de Constanza e diz que a obrigação é dela, de lhe dar tudo o que precisa e não a sua tia. De nada adianta as palavras da mãe, pois Andréa se recusa a voltar com ela. Natália volta para a sala chorando muito e Benjamin a abraça. Constanza diz à mãe que o que aconteceu com Andréa foi o mesmo que aconteceu com Natália, pois Omar a traiu e a abandonou. Teresa alerta Constanza que isso também pode acontecer com ela se continuar levando seu casamento do jeito que está. Constanza diz à mãe que não é nenhuma estúpida como Natália, Andréa e até mesmo como ela, que sempre foi a outra e nunca conseguiu com que seu pai lhe desse o seu lugar. Ao conversar com Valentina, Olga descobre que Mário está apaixonado por Natália. Natália agradece Constanza por tratar bem a sua filha, mas diz que sabe que se ela está agindo assim é porque quer algum benefício em troca e pergunta o que ela pretende. Constanza diz para Natália guardar seus comentários mesquinhos e que as portas de sua casa estarão abertas caso ela queira visitar Andréa. Sozinhos, Gustavo diz a Constanza que não acredita em sua boa ação de ajudar Andréa. Constanza diz a ele que está levando em conta o seu conselho de ajudar a sua família. Gustavo diz a ela que quer o divórcio. Constanza diz: Gustavinho, e se adotarmos um bebê? Gustavo afirma que quer o divórcio, diz que sempre pediu para ela para adotar um bebê e agora que estão pior do que nunca, ela quer adotar. Constanza diz que quer ser mãe, quer ter um filho. Gustavo diz que uma criança merece um lar com amor e eles não têm nada disso. Constanza se nega a dar o divórcio para Gustavo e pergunta se ele quer isso para reconstruir a sua vida com Sol.
Elias diz a Salma que destruiu o celular de Omar e se assegurou para que ele não tenha contato com as pessoas que conhece. Salma diz a Elias que eles não podem permitir que Andréia tenha um filho de Omar. Constanza pergunta a Gustavo há quanto tempo ele atrai com Sol. Gustavo diz a Constanza que Sol e ele nunca tiveram intimidades, se é isso que a preocupa, e que se não chegou a esse ponto com ela, é porque ela não merece ser amante de um homem casado. Constanza humilha Gustavo, dizendo que ele é ruim de cama e que tem pena de Sol, pois uma mulher tem sonhos, desejos de formar uma família com um homem que ama, e ele não pode semear vida em um ventre. Constanza manda Gustavo esquecer a ideia do divórcio, ou caso contrário, tirará sua mecânica e terminar a relação que tem com essa mulher, ou ela mesma vai se encarregar de tirar Sol da vida dele. Natália está arrasada e Vicente tenta apoiá-la. Ele diz que ela será avó muito jovem e bonita. No dia seguinte, Vicente sonha acordando ao lado de Natália e lhe falando lindas palavras de amor. Ele acorda sorridente. Natália diz a Vicente que vai financiar um apartamento, um lugar onde Andréia possa viver com ela. Vicente se entristece, mas entende as razões dela. William volta a pressionar Constanza, liga para ela, diz que a vê em 1 hora no clube e é melhor a não deixá-lo esperando. Vicente tenta convencer Natália a não financiar o apartamento e diz que está disposto a fazer o que for na casa para que André aceite viver ali. Natália diz que o agradece de alma, mas Vicente a interrompe, pede para ela ficar por favor e que prometa que vai pensar na proposta dele. Gustavo diz a Sol que Constanza não vai lhe dar o divórcio. Simba está roubando dinheiro da mecânica, pois ao invés de comprar peças novas para os carros, ele compra peças falsas. João Gabriel e Olga chegam e Simba curte com eles, insinuando que Olga é uma qualquer por ter vários homens. João discute com Simba e ele o aconselha a ver que Olga só está usando. Salma diz a Constanza que tudo o que aconteceu fez com que Elias mandasse Omar para fora do país. Constanza diz que o filho dela é um covarde, pois fugiu após ter traído a sua sobrinha. Salma diz para Constanza dizer a Andréia que o mais prudente é interromper a gravidez e Elias e ela vão apoiá-la com isso. Furiosa, Constanza diz que isso não permitirá. Gustavo tenta revelar a Sol que não pode ter filhos, mas não consegue, pois escuta a briga entre João Gabriel e Simba e vai até eles. Gustavo separa os dois, descobre as falcatruas que Simba está fazendo na oficina e o demite. Simba jura cobrar o que estão fazendo com ele e vai embora. William diz a Constanza que não para de pensar nela e tenta beijá-la à força. Ele diz que quer vê-la naquela noite e que também quer que ela veja o apartamento que ele comprou graças a ela. Ele diz que se ela não for vê-lo, vai divulgar o vídeo. Constanza fica aterrorizada. Vicente diz à avó que Natália vai embora de casa porque quer cuidar da filha, agora que ela está grávida. Margot diz que Vicente não pode deixar aquele anjo ir embora, aquele anjo que Lúcia mandou para ele. O diretor do clube não aceita mais a venda dos bolos de Natália e diz que os sócios querem os bolos do antigo fornecedor. Natália fica decepcionada. Natália chega em casa e encontra Margot desmaiada. Vicente vê a avó e Natália e ele se desesperam. Natália se vê sem saída e acaba revelando para Vicente que a sua avó está muito doente e que os médicos lhe deram pouco tempo de vida. Ela diz que jurou a Margot que não diria nada a ele e pede perdão por ter escondido. Simba vai à mansão de Constanza, conta que Gustavo demitiu e pergunta se ela tem interesse em saber que o marido a trai com a moça do salão de beleza. Simba diz que se Constanza mandar, ele pode dar um susto em Sol para que deixe o seu marido em paz. Constanza fica interessada na proposta dele, diz que de Sol ela cuida, mas que tem outro trabalho para ele. Dona Margot reage e Vicente e Natália cuidam dela. Constanza manda Simba desaparecer com William, que hoje mesmo lhe dará 20 mil em dinheiro. Regina e Zezé chegam na casa de Constanza e ela reclama pela sobrinha estar com aquele mundo. Regina diz que quer ver a irmã. Constanza permite que Regina entre, mas diz que o seu gato fica ali fora. Constanza diz que levará Regina para casa depois e manda Zezé ir embora. Natália conta para Vicente que não aceitaram mais os seus bolos no clube e agora os seus planos para se mudar vai ter que esperar. Vicente diz que sente muito, mas ela já sabe que ela e suas filhas podem ficar na casa o tempo que quiserem.
Andréia diz a Regina que Omar disse que iria vê-la na noite passada, mas não apareceu. Regina tenta ligar no celular de Omar e elas descobrem que o número dele não existe mais. Natália agradece Vicente por não ter dito a Dona Margot que ela quebrou a promessa que ele fez. Vicente pede a ajuda dela para apoiar a avó e saber ao certo o que ela tem. Dona Margot revela a Natália que tem um tumor. Natália diz que elas precisam de uma segunda opinião médica e que vai levar os exames dela a um especialista. Depois, Natália diz a Vicente que a avó dele aceitou ir em outro médico e revela que ela tem um tumor. Vicente fica aflito com a notícia e Natália diz que eles devem esperar que o tumor seja operável. Natália liga para Fernanda e pede ajuda dela com Dona Margot. Salma diz a Fernanda que o seu filho reagiu, desistiu de se casar com Andréia e foi para Londres. Teresa diz a Sol que se meter com um homem casado sempre é um erro, que aprendeu isso à força e pergunta se ela vai negar para ela que é amante do seu genro. Sol diz a Teresa que antes dela julgá-la vai lhe contar a sua vida. Sol diz a Teresa que prometeu a si mesma que nunca mais iria se apaixonar depois do seu amor ter sido assassinado por alguns bandidos. Ela diz que conheceu Gustavo, eles se tornaram amigos, ele começou a lhe contar os seus problemas no casamento e depois de alguns anos ela acabou se apaixonando por ele. Sol jura a Teresa que sempre respeitou o casamento da filha dela e que apenas há algumas semanas Gustavo e ela confessaram que se amam. Sol diz que Gustavo e ela marcaram distância porque ele quer ser livre antes de darem outro passo. Teresa diz a Sol que sempre alertou Constança de que um dia Gustavo iria procurar uma mulher que o respeitasse. Ela diz a Sol que a compreende mais do que ela imagina. Regina enfrenta a tia e diz que se ela preparar alguma armadilha para sua irmã ou romper as suas ilusões, terá que se ver com ela. Fernanda diz a Natália que vai conseguir com que ela venda seus bolos nas cafeterias dos hospitais. Natália fica muito surpresa quando Fernanda conta para ela que Omar foi para Londres para retomar os seus estudos. Constança diz a Regina que só está buscando o melhor para Andréia. Aproveitador, William recebe dinheiro de outra mulher que está extorquindo. Simba surpreende William em seu carro e o ameaça com uma faca. Vicente, Benjamin, Regina e Zezé se unem para vender os bolos de Natália. William fica apavorado e Simba diz a ele que alguém quer vê-lo morto. Vicente, Benjamin, Regina e Zezé fazem uma bela demonstração dos bolos de Natália e conseguem alguns clientes. Natália conta para Fernanda o problema de Dona Margot. Fernanda diz à amiga que vai ajudá-la para que Dona Margot seja atendida pelo melhor especialista. Natália diz que Vicente vai ficar muito feliz quando souber e fala com muita admiração dele. Fernanda diz à amiga que quando ela fala de Vicente, o seu olhar se ilumina. Natália diz que Vicente é só um bom amigo e, além do mais, o seu coração ainda não está pronto para voltar a amar. Mário chega na casa de Vicente, vê que eles estão vendendo os bolos de Natália e diz a Regina que vai ajudá-los. Vicente não gosta nada e Mário e ele se estranham. William consegue desarmar Simba, lhe dá uma surra e pergunta quem o mandou. Sem saída, Simba revela a ele que foi a senhora Constança. William dá um soco em Simba, que fica caído no chão. Furioso, William diz: "Maldita Constança, se prepara", e vai embora. Simba liga para Constança, conta que William lhe deu uma surra e escapou. Constança chama Simba de imbecil, manda ele encontrar William e terminar com o trabalho. Muito nervoso, William dirige em alta velocidade, mexendo em seu celular para enviar o vídeo para Gustavo e diz que Constança vai pagá-lo. Um caminhão cruza na frente do carro de William. Ele tenta desviar, mas acaba batendo violentamente em um poste. Natália chega em casa e fica surpresa ao ver que estão vendendo seus bolos. Mário e Vicente disputam a atenção dela. William não resiste ao acidente. Simba passa pelo local. Se alegra ao ver que William está morto e tira fotos do corpo. Vicente diz à avó que Mário está se aproveitando do momento difícil que Natália está passando para fazer ela se apaixonar. Margot percebe que Vicente está morrendo de ciúmes de Natália. Mário propõe a Natália que aluguem uma casa em um bom bairro e que dividam os gastos como se fosse uma família. Natália diz a ele que não sabe, que teria que pensar. Vicente escuta a conversa dos dois.
Simba conta para Constanza que William morreu e mostra para ela as fotos do corpo. Constanza dá dinheiro para Simba, diz que vai conseguir o trabalho dele de volta e que precisa de que ele vigie muito bem os passos de seu marido. Gustavo recebe o vídeo de Constanza tendo relações com William. Vicente e Mário discutem por Natália. Olga vê a discussão entre eles. Mário diz a Vicente que está fazendo de tudo para conquistar Natália e ela vai acabar se apaixonando por ele. Vicente diz a Mário que também vai se esforçar para fazer Natália se sentir mais segura ao seu lado, porque também a ama. Mário fica surpreso ao saber que Vicente ama Natália e Olga, furiosa. Adriano é transferido para a penitenciária do México. Elias vai vê-lo e diz que ali é onde o seu verdadeiro inferno vai começar. Mário humilha Vicente, dizendo que um homem do tipo dele não tem a menor chance com uma mulher tão especial como a Natália. Vicente diz a Mário que aquela não é uma competição, que Natália não é um troféu de ninguém e manda ele deixá-la em paz. Mário diz que Vicente acabou de enterrar sua esposa, o seu corpo ainda nem esfriou e já está apaixonado por outra. Enfurecido, Vicente pega Mário pelo colarinho e manda ele não voltar a mencionar sua Lúcia, nunca mais. Gustavo encontra Vicente na rua. Conta para ele que Constanza estava se envolvendo com o professor da academia e que tem provas. Olga se aproxima de Mário e diz a ele que é Natália quem anda provocando Vicente e que já a viu metida no quarto dele. Olga diz que Mário tem que levar Natália o quanto antes dali. Natália diz a Andréia que sente muito, mas Omar foi embora do país. Elias diz a Adriano que Andréia está revivendo a dor do abandono dele, pois Omar desapareceu da vida dela, assim como ele fez. Adriano fica sabendo que Andréia está grávida e Elias diz a ele: "Parabéns, Adriano, você será avô de um bastardo." Abalada com o abandono de Omar, Andréia diz à mãe que ele fez o mesmo que o seu pai. Natália liga para Salma. Salma confirma para ela que Omar foi terminar os seus estudos em outro país e diz que ele ficou arrasado por Andréia ter escondido dele a sua gravidez. Natália fica indignada ao saber que Omar foi embora do país, supostamente sabendo da gravidez de sua filha, e diz que sabe que Salma está feliz por aquela canalice e que a família dela não sabe o que são valores. Adriano diz a Elias que o filho dele é um maldito covarde. Elias diz que Adriano é um nojo, que provocou tudo aquilo, abandonou a sua família deixando na miséria e Andréia, muito esperta, engravidou para tentar amarrar o filho dele e sair da pobreza que ele as condenou. Natália tenta consolar Andréia. Vicente vai ao túmulo de Lúcia e diz que tentou de tudo para frear o que sente por Natália. Ele pede perdão e promete que em seu coração só terá espaço para as recordações dela e do filho deles. Ao anoitecer, no presídio, Adriano leva uma surra por ordens de Elias. Adriano se defende e acerta alguns socos em Félix, antes de ser levado pelos policiais. Olga conversa com sua amiga Kimberly e pede para ela fazer com que João Gabriel a traia. Olga diz que João tem que quebrar o seu coração para que ela fique como vítima diante de Vicente. Natália conversa com Regina sobre a proposta de Mário. Regina diz à mãe que nada será suficiente para Andréia se for menos do que elas tinham antes. Gustavo diz a Vicente que não tem cara para reclamar com Constanza a sua infidelidade, porque também não foi correto com ela. Vicente diz a Gustavo que está traindo a memória de Lúcia porque está apaixonado por outra mulher e revela ao amigo que essa mulher é a Natália. Olga vai até o banheiro, deixando João Gabriel sozinho na festa, e Kimberly aproveita para dar em cima dele. João resiste, diz a ela que tem namorado e que é melhor ela se afastar. Olga fica chateada por seu plano ter falhado. Vicente diz a Gustavo que se sente o pior dos homens porque traiu o amor de Lúcia e acredita que Natália não tenha nenhum interesse nele. Natália diz a Mário que não aceita a sua proposta de alugarem uma casa juntos porque Regina está muito feliz morando ali. Mário revela a Natália que Adriano já está no México. No dia seguinte, Gustavo chega em casa e mostra para Constanza o seu vídeo com William. Constanza fica pasma, sem reação. Natália diz a Vicente que tomou uma decisão em relação ao se mudar para outra casa com as filhas. Vicente diz a ela que também pensou e que concorda com ela, que o melhor é que ela vá embora da casa dele o quanto antes. Natália fica desapontada com o que houve de Vicente.
Triste com a reação de Vicente, Natália diz a ele que em 2 semanas arrumará um lugar para ela e as filhas. Vicente diz que não será tão difícil para ela, com a ajuda de Mário. Irritada, Natália diz a Vicente que não pensa nisso, que não se sentiu muito à vontade com Mário e por isso decidiu ir para a casa dele. Vicente fica surpreso ao saber que Natália não pensa em aceitar a proposta de Mário e se arrepende do que disse a ela. Gustavo pergunta a Constanza desde quando ela se deita com aquele imbecil. Constanza diz a ele que só foi aquela vez, que se arrependeu de imediato, mas Gustavo não acredita nela. Constanza diz que Gustavo não tem o direito de falar assim com ela, porque também tem sido infiel, e ela tem certeza de que Soledade não é a única vadia com quem ele se meteu. Gustavo diz que não permite que ela fale assim da mulher que ele ama. João Gabriel diz aos amigos que muito em breve Olga e ele vão se casar. Pega de surpresa, Olga quase engasga com o que ouve. Gustavo diz a Constanza que talvez o que rolou entre William e ela foi uma aventura, mas o que tem entre Sol e ele é diferente e já não tem medo de reconhecer que a ama há anos. Constanza fica abalada e Gustavo diz que nunca dormiu com Sol em respeito ao casamento deles. Constanza não acredita e diz que ele quer fazê-la de estúpida. Gustavo diz que foi ela quem o fez de estúpido, mas esse casamento já acabou e a agradece pelos 20 anos de infelicidade. Natália diz a Vicente que sua amiga Fernanda vai conseguir uma consulta com um especialista para a dona Margot. Vicente a agradece. Natália diz que mesmo que vá embora da casa dele, Benjamin, dona Margot e ele permanecerão em seu coração. Olga reclama com João por ele estar pensando em casamento, quando só tem 2 semanas que estão namorando. Ela diz para ele relaxar e não apressar as coisas. Natália vai até a casa de Constanza para ver Andréia e presencia a discussão entre ela e Gustavo. Constanza se nega a dar o divórcio para Gustavo. Ele diz que ela não está em condições de lhe negar nada, depois de ter ficado com seu amante dentro da própria casa deles. Natália fica chocada com o que presencia. Gustavo diz a Constanza que tem provas da sua infidelidade e que vai acionar o advogado para ter os seus direitos. Ao ficar sós com a irmã, Constanza diz que ficou igual a ela e pede que ela comemore. Natália diz a Constanza que jamais se alegraria com a sua desgraça. Constanza confessa a Natália que teve uma aventura. Diz que foi um momento de fraqueza, pois se sentia muito só e que Gustavo tem toda a culpa porque ele mesmo assumiu para ela que há muitos anos está apaixonado por Sol. Durante a sessão com a terapeuta, Benjamin desenha uma bruxa que quer fazer mal a uma mulher e a ele. A terapeuta entende o que Benjamin quer dizer com o desenho e diz para ele ficar tranquilo, porque aquilo vai ficar entre eles. Nervoso, Benjamin rasga o desenho. Natália diz a Constanza que sempre estará ao seu lado, que elas devem estar unidas como irmã e lhe dar conselhos. Constanza, megera das canelas secas, mal amada, diz a Natália que não precisa dos conselhos dela. Natália revela para Constanza que Adriana está presa no México e diz que não sabe como vai dizer isso para as filhas. André procura Salma e exige saber onde Omar está. Constanza diz a Natália que é melhor ela deixar Adriana apodrecer na cadeia e que as sobrinhas não saibam de nada. Salma diz a Andréa que Omar não quer saber nada dela e nem do bastardo que ela carrega. Nojenta, Salma diz a Andréa que Omar tem muitas dúvidas da paternidade daquele filho e que tem todas as razões para duvidar. Regina defende a irmã dos insultos de Salma. Salma diz a Andréa que o melhor que ela pode fazer é se livrar daquela criança, pois será somente um estorvo para ela. A terapeuta diz a Vicente que Benjamin encontrou em Natália uma figura materna, alguém que lhe dá segurança e apoio emocional. Andréa fica decepcionada com tudo que Salma lhe disse e foge de Regina na rua. Gustavo aceita que Cláudio seja seu advogado no processo contra Constanza. Desnorteada com tudo o que está acontecendo, Andréa vai até um viaduto e pensa em acabar com a própria vida. Kimberly diz a Olga que João Gabriel gosta mesmo dela e a respeita. Olga diz que precisa que João Gabriel quebre o seu coração para que assim Vicente a console. Regina encontra a irmã e se desespera ao ver o que ela pretende fazer. Natália vai até o presídio ver Adriano. Adriano diz que ela está mais linda do que nunca e que não sabe o quanto ele a agradece por ter ido vê-lo. Natália chama Adriano de cínico,
Diz que não está ali para escutar besteiras, que por 20 anos ela acreditou, mas agora não. Adriano, sapão, mau caráter, diz que não sabia o quanto a amava, mas sentiu muita falta dela. Natália diz que não acredita em nada do que ele fala, que não sente nada por ele, que está livre dele, das suas mentiras, dos seus jogos e de toda a sua porcaria. Regina implora para Andréa não se jogar e diz que precisa dela. Andréa desiste, mas acaba escorregando e Regina a segura. 2 homens se aproximam de Regina e a ajudam a salvar Andréa. Elas se abraçam, chorando muito. Natália recrimina Adriano por seu cinismo e diz que o pior foi a forma como ele abandonou as filhas. Natália diz que Adriano traiu o amor, o respeito e a admiração que ela sentia por ele como pai, como marido, e jamais vai perdoá-lo. Adriano diz a Natália que vai carregar essa culpa em sua consciência até o dia em que morrer e admite que se casou com ela, pela herança que o seu pai lhe deixou. Furiosa com o que houve, Natália dá uma bofetada em Adriano e diz que ele lhe dá nojo. Adriano diz que fingiu amor por ela nos primeiros anos, mas depois se apaixonou de verdade. Natália diz que a hipocrisia dele a deixa doente e para ele não dizer mais nada. Ela exige que ele lhe diga onde está o dinheiro que roubou dela e dos clientes. Adriano diz a ela que Verônica roubou todo o dinheiro quando percebeu que ele continuava a amando e fugiu. Mentiroso, sem vergonha, Adriano tenta comover Natália, dizendo que depois disso decidiu se entregar para as autoridades para pagar por todo o mal que fez. Salma conta para Constanza e Fernanda que William sofreu um grave acidente de carro e morreu. Adriano pergunta a Natália sobre as filhas. Natália diz que está cuidando delas, que juntas vão seguir em frente e que não precisam dele. Adriano pergunta como está a gravidez de Andréa e diz que mesmo estando longe, nunca deixou de estar pendente delas. Ele diz: Natália, nem tudo está mal, vamos ter avós, meu amor. Natália diz a ele: Não, eu não sou seu amor, Adriano. Essa é a primeira e a última vez que eu venho te ver, Adriano. Adriano diz que não tem ninguém e ela não pode abandoná-lo ali. Natália diz: Eu te abandonando? Não seja cínico. Até nunca mais, Adriano. E vai embora. Isso mesmo, Natália, arrasou, poderosa, coloca esse verme no lugar dele. Amo protagonistas assim. Andréa diz a Regina que Salma tem razão. Ela não deveria ter aquele bebê. Regina diz que a irmã não está sozinha e que Salma está louca. Simba chega na mecânica e diz a Gustavo que está de volta porque a senhora Constanza mandou. Furioso, Gustavo diz a Simba que Constanza não manda na mecânica e manda ele sair dali. Regina diz à mãe que vai morar com a irmã na casa da tia. Natália se surpreende. Gustavo beija Sol na rua. Diz que se separou definitivamente de Constanza e que a partir de hoje pode gritar que a ama. Sol fica muito feliz e eles se beijam novamente. Escondido, Simba tira fotos dos dois se beijando. Regina diz à mãe que não quer deixar Andréa sozinha, pois a irmã precisa dela. Olga diz a Vicente que está tentando ser feliz com João, mas tem medo de se iludir, assim como quando andava atrás dele. Ela diz que não quer que João Gabriel deixe seu coração em pedacinhos, assim como ele fez. Omar liga para a mãe e pede para ela lhe dar o número de Constanza, porque quer falar com Andréa. Salma pede para ele se esquecer de Andréa. Elias pega o telefone de Salma e diz ao Omar que Andréa já sabe que ele é um covarde, que fugiu por ter matado uma mulher e não quer saber nada dele, porque ele é um assassino. Sol diz a Gustavo que ele é um homem muito valioso e que nunca duvide disso. Gustavo diz que o futuro dele é com ela e os dois fazem amor pela primeira vez. Natália leva a Regina para a casa de Constanza para passar uns dias com Andréa. Natália conta para as filhas que Adriano está no México porque as autoridades o pegaram e ele está preso. Simba mostra para Constanza as fotos de Gustavo e Sol se beijando. Constanza diz para Simba enviar as fotos para o celular dela, porque o seu advogado vai gostar muito. Simba diz que Gustavo e Sol estão na pensão, com certeza fazendo travessuras. Natália diz às filhas que, segundo Adriano, Verônica o traiu e levou todo o seu dinheiro. Regina não acredita em nada do que o pai disse. Já Andréa se mostra preocupada e parece acreditar nele. Constanza espera por Gustavo e Sol na pensão para surpreendê-los. Zezé a vê. Enquanto isso, Sol e Gustavo demonstram como estão apaixonados.
Zezé liga para Vicente, conta que a mulher de Gustavo está na pensão e diz que está esperando seu marido terminar de atender a Sol. Vicente liga para Gustavo e avisa que Constanza está na pensão. Teresa ouve Vicente falando com Gustavo. Sol fica tensa ao saber que Constanza está na pensão e diz que Gustavo tem que sair sem que ela o veja. Gustavo diz que não, que já não tem por que esconder o que existe entre eles. Teresa diz a Vicente que conhece a filha e precisa falar com ela. Andréia quer ver o pai, mas Regina não a apoia. Fernanda pergunta a Natália se ela continua amando Adriano. Natália diz que não, que Adriana a machucou e ela nunca mais vai voltar a confiar nele. Natália diz à amiga que Adriano é um miserável, que fez amor com ela horas antes de fugir com Verônica. E não lhe importa se ele está arrependido ou não, porque matou todo o amor que ela sentia por ele. Na pensão, Teresa tenta convencer Constanza a ir embora e não perder a sua dignidade. Nesse momento, Gustavo se aproxima delas. Fernanda diz a Natália que ela precisa relaxar e lhe oferece uma viagem para o Vale del Bravo. Depois de muita insistência da amiga, Natália aceita a proposta dela. Constanza pergunta a Gustavo se a sua amante não vai cumprimentá-la e tenta comparar o caso dela com William com o dele de Sol. Gustavo diz a ela que não se meteu com uma qualquer, que fez um vídeo dele na cama. Ele diz que na verdade se apaixonou por Sol e que não acredita que o que ela teve com William seja algo sincero. Gustavo diz a Constanza que o que ela fez foi asqueroso. Constanza diz que asqueroso foi ele ter se apaixonado por uma mulher como Soledade. João Gabriel pergunta a Olga se ela ainda sente algo por Vicente e por isso não quer se casar com ele. Olga diz que o irmão dele deixou uma ferida em seu coração e isso não se esquece fácil. Constanza mostra para Gustavo as fotos dele de Sol se beijando e diz que foi Nestor quem as enviou, o novo gerente da sua mecânica. Surpreso, Gustavo diz que demitiu Simba porque ele estava o roubando. Gustavo diz a Constanza que não importa o que tenha que fazer, mas vai recuperar sua oficina. Ele disse que era detestável e agora vai exigir tudo o que é seu por direito. Constanza diz que se ele quer guerra, então vai ter. Olga imagina Vicente no lugar de João Gabriel, se declarando para ela. João Gabriel a pede em casamento e ela, pensando ser Vicente, aceita. Gustavo decide começar a viver com Sol na pensão. Natália diz a Vicente que vai passar uns dias fora para colocar as ideias no lugar. Mais tarde, Benjamin vai ao quarto de Natália e ela percebe que ele quer dormir com ela. Natália é muito carinhosa com Benjamin, o deita em sua cama e dorme abraçada com ele. No dia seguinte, Vicente não encontra o filho em seu quarto e fica preocupado. Vicente e Margot vão até o quarto de Natália e veem Benjamin dormindo com ela. Margot pergunta a Vicente do que mais ele precisa para entender que Natália é a mulher com quem ele pode refazer a sua vida. Vicente e Margot saem do quarto de Natália para que Benjamin e ela durmam um pouco mais. João Gabriel diz a Zezé que Deus colocou Olga em seu caminho. Zezé diz a ele que talvez foi o demônio. Benjamin e Natália acordam e sorriem um para o outro. Sol diz a Olga que finalmente Gustavo vai se divorciar de Constanza e vai morar com ela. Olga diz à prima que também tem uma boa notícia para lhe dar e revela que vai se casar com João. Dona Margot diz a Vicente que Benjamin se sente protegido com Natália e o aconselha a confessar os seus sentimentos para ela. Vicente diz à avó que a sua alma parte ao sentir que está traindo a sua Lúcia. Margot diz que lamentavelmente Lúcia morreu, mas ele e Benjamin continuam vivos e que ele honra as recordações dela, buscando a felicidade para ele e o filho. Vicente fica pensativo com as palavras da avó.